mulher não entende de gado. Essa frase ecoou pelo pavilhão do maior leilão de bovinos do interior de Goiás, como uma sentença definitiva. Marina Santana, de 34 anos, engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal de Viçosa, sentiu cada palavra perfurar sua dignidade profissional como espinhos de mandacaru. Ao seu redor, dezenas de fazendeiros de chapéu e bota se entreolhavam com sorrisos debochados, alguns sussurrando comentários que ela fingia não escutar. O leilão acontecia na Fazenda Santo Antônio, uma propriedade centenária que reunia anualmente os maiores criadores de gado Nelore do Centro-Oeste. Marina havia chegado ali às 7 da manhã, dirigindo sua picape Toyota Hilux branca por 3 horas desde sua fazenda em Cristalina. Trazia consigo uma pasta de couro marrom repleta de documentos, análises genéticas e um cheque especial que havia conseguido no banco na semana anterior. "Deixa eu te explicar como funciona, mocinha", disse Coronel Batista, um homem de quase 70 anos, dono de mais de 20.000 cabeças de gado, aproximando-se dela durante o intervalo para o café. Suas palavras carregavam aquele tom paternalista que Marina conhecia bem demais. "Esse negócio de gado não é brincadeira, não. Aqui você precisa conhecer linhagem, genealogia, características reprodutivas. Não é igual plantar soja ou milho que vocês agrônomos entendem." Marina engoliu a raiva seca que subiu pela garganta. Ela sabia que aquele momento definiria não apenas sua presença naquele leilão, mas possivelmente sua carreira inteira no agronegócio. Há 5 anos, havia herdado a fazenda Esperança de seu avô. Um homem visionário que sempre acreditou que ela seria capaz de revolucionar a pecuária da região. Mas desde então, enfrentava diariamente o preconceito de vizinhos, fornecedores e até mesmo funcionários que questionavam suas decisões. "Coronel, eu agradeço a preocupação", respondeu Marina, mantendo a voz firme e o olhar direto. "Mas estou aqui porque estudei durante meses cada animal que vai passar por esta pista hoje. Conheço a genealogia de cada reprodutor, as características maternas das doadoras de embrião e o potencial genético de cada linhagem." O fazendeiro soltou uma gargalhada que atraiu a atenção de outros homens próximos. "Ah, menina, uma coisa é teoria de faculdade, outra é prática de curral. Você pode até saber decorado o nome dos touros campeões, mas sentir o animal, conhecer o valor real dele no mercado, isso aqui", bateu no peito com o dedo indicador, "só vem com anos de experiência." Foi então que Marina percebeu que havia se tornado o centro das atenções. Conversas paralelas cessaram, e pelo menos 15 fazendeiros formaram um semicírculo ao redor dela e do Coronel Batista. Alguns fingiam estar interessados nas informações dos catálogos, mas era óbvio que estavam ali para presenciar o que consideravam um espetáculo. Uma mulher sendo colocada em seu lugar por um dos pecuaristas mais respeitados da região. "Escuta aqui, doutora", continuou Batista, enfatizando a palavra doutora com ironia. "Eu tô nesse ramo desde antes de você nascer. Já comprei e vendi mais boi do que você viu na vida. E uma coisa eu posso te garantir, mulher pode até entender de muita coisa, mas de gado." Ele fez uma pausa dramática, olhando para os outros homens que já começavam a rir antecipadamente. "De gado, mulher não entende não." A frase causou uma explosão de risadas masculinas que ecoaram pelo pavilhão. Marina sentiu o rosto esquentar, mas não de vergonha, de determinação pura. Ela havia trabalhado 16 horas por dia nos últimos 2 anos para transformar sua fazenda de 500 hectares numa das mais produtivas da região. Havia implementado técnicas de inseminação artificial, melhoramento genético e nutrição animal que aumentaram em 40% a taxa de natalidade de seu rebanho. "Interessante ponto de vista, coronel", disse Marina, sua voz cortando o ar como uma lâmina afiada. "Especialmente considerando que a vaca que ganhou o último campeonato nacional foi criada e preparada por Dona Antônia Ribeiro, lá do Mato Grosso do Sul. Ou que 3 dos 5 maiores rebanhos Nelore do país pertencem a mulheres. Mas talvez o senhor não tenha acompanhado essas informações." O sorriso do Coronel Batista vacilou por um instante, mas logo retornou, ainda mais debochado. "Ah, menina esperta.
Decorou umas estatísticas na internet, é? Mas me diz uma coisa. Você já pariu bezerro? Já passou noite em claro cuidando de vaca com dificuldade no parto? Já sentiu na pele o que é perder um animal de valor por tomar decisão errada? As perguntas eram uma armadilha, e Marina sabia disso. Qualquer resposta que desse seria usada contra ela. Se dissesse que sim, não acreditariam. Se dissesse que não, confirmariam seus preconceitos. Por isso, ela escolheu uma terceira opção: virar o jogo. Coronel, o senhor está certo em uma coisa. Experiência é fundamental no agronegócio. Mas me permita fazer uma pergunta. Quantos cursos de atualização em genética bovina o senhor fez nos últimos 5 anos? Quantos seminários sobre reprodução assistida? Quantas certificações em bem-estar animal? Batista abriu a boca para responder, mas Marina não deu tempo. Porque eu posso listar exatamente 17 cursos, 8 seminários internacionais e 3 certificações. Além de ter estagiado 6 meses na Austrália estudando as técnicas mais avançadas de melhoramento genético do mundo. O silêncio que se formou foi diferente do anterior. Não era mais de deboche, mas de surpresa. Marina aproveitou para continuar. E respondendo suas perguntas, sim, já passei noites em claro assistindo partos difíceis. Sim, já perdi animais e aprendi com cada erro. E sim, já tive lucro suficiente com o meu rebanho para estar aqui hoje, disposta a investir numa genética que vai revolucionar não apenas minha fazenda, mas toda esta região. Foi nesse momento que o apresentador do leilão anunciou pelo microfone. Pessoal, vamos retomar nossos trabalhos. O próximo lote é especial. O Touro Imperador JB, campeão nacional da raça Nelore. O murmúrio que tomou conta do pavilhão quando o nome Imperador JB foi anunciado era quase palpável. Marina sentiu a mudança na atmosfera. As conversas cessaram, os celulares foram guardados, e todos os olhos se voltaram para a pista onde o animal seria apresentado. Este não era um touro qualquer. Imperador JB representava 15 anos de seleção genética, filho de uma linhagem que havia revolucionado a pecuária brasileira na década anterior. Agora a brincadeira acabou, murmurou alguém atrás de Marina. Ela não se virou para ver quem havia falado, mas reconheceu a voz de Tadeu Moreira, proprietário da maior fazenda da região, um homem que controlava mais de 50 mil cabeças de gado espalhadas por 3 estados. Esse touro não é para amador, não. Marina abriu seu catálogo na página que havia marcado com 3 post-its amarelos. Lá estavam todas as informações que ela havia coletado sobre Imperador JB nos últimos 6 meses. Peso ao nascimento, ganho de peso médio diário, circunferência escrotal, qualidade seminal e, principalmente, a genealogia que fazia daquele animal uma verdadeira máquina de reprodução. O pai dele, conquistador FB, havia gerado mais de 3.000 filhos através de inseminação artificial. A mãe, Princesa da Esperança, possuía um dos melhores índices de habilidade materna já registrados na raça. Esse bicho aí vale no mínimo 800 mil, comentou o Coronel Batista, agora falando mais para si mesmo do que para Marina. Pode chegar fácil a 1 milhão, dependendo de quem estiver interessado. Sei que o pessoal do Mato Grosso veio só por causa dele. Marina calculou mentalmente. Tinha autorização do banco para gastar até 1.200.000 reais. Um valor que havia conseguido após apresentar um plano de negócios detalhado, mostrando como a genética superior poderia multiplicar sua receita em 5 anos. Mas não era apenas uma questão financeira. Comprar Imperador JB significaria muito mais do que adquirir um reprodutor excepcional. Seria uma declaração de que ela pertencia àquele mundo, de que tinha conhecimento, recursos e principalmente coragem para competir de igual para igual com os grandes pecuaristas. O portão da pista se abriu e Imperador JB fez sua entrada. O silêncio foi instantâneo. O animal caminhava com a majestade de quem sabia ser especial. Pescoço arqueado, músculos definidos, pelagem brilhante que refletia as luzes do pavilhão. Media 1,85 metros de altura e pesava aproximadamente 200 quilos de pura genética superior.
Seus olhos eram alertas, mas não agressivos, demonstrando o temperamento dócil que era uma das características mais valorizadas em reprodutores. Senhores e senhoras, a voz do leiloeiro cortou o ar. Apresento a vocês Imperador JB, registro número 46578B, nascido em 15 de março de 2019, na Fazenda Boa Vista, em Uberaba. Filho de conquistador FB com Princesa da Esperança. Peso atual, 1.195 quilos. Circunferência escrotal, 44 centímetros. Avaliação andrológica, excelente. DEP para peso aos 450 dias. PLA 128 5. DEP para circunferência escrotal. BASA 8. Marina sabia que aqueles números eram impressionantes. DEP significava diferença esperada na progênie, uma medida estatística que previa o desempenho dos filhos do animal. Um DEP de PLA 128,5 para peso aos 450 dias significava que os filhos de Imperador JB seriam, em média, 28,5 quilos mais pesados do que a média da raça na mesma idade. Para um pecuarista, isso representava milhares de reais a mais na venda de cada animal. Vamos iniciar os lances com 400 mil reais, anunciou o leiloeiro. Imediatamente, 3 mãos se levantaram. Marina reconheceu os interessados. Eram todos fazendeiros tradicionais, homens que ela havia visto nas capas das revistas especializadas em agronegócio. 450! Gritou alguém no fundo do pavilhão. 500! Rebateu Tadeu Moreira, acenando com seu catálogo. Os lances subiram rapidamente. Marina observava cada movimento, cada gesto, cada expressão dos competidores. Sabia que precisava escolher o momento certo para entrar na disputa. Muito cedo, e seria vista como inexperiente. Muito tarde, e perderia a oportunidade. 600 mil! A voz de Coronel Batista ecoou pelo pavilhão. Era a primeira vez que ele fazia um lance, o que significava que a disputa estava entrando em território sério. Marina sentiu o coração acelerar. Era agora ou nunca. Ela levantou a mão direita bem alto, segurando firmemente seu catálogo número 47. 650 mil! Gritou, sua voz clara e decidida cortando o ar do pavilhão. O efeito foi imediato. Cabeças se viraram na direção dela como girassóis seguindo o sol. Conversas sussurradas explodiram em todas as direções. Ela ouviu fragmentos. A menina entrou na briga. Está louca? De onde ela tirou esse dinheiro? Coronel Batista se virou para ela com uma expressão que misturava surpresa e irritação. Menina, você sabe quanto dinheiro é esse? Sei exatamente, coronel. E sei também que esse touro vale cada centavo, respondeu Marina, mantendo a mão levantada para mostrar ao leiloeiro que continuava na disputa. 700 mil! Gritou Tadeu Moreira, claramente incomodado com a presença dela na competição. Marina não hesitou. 750! Um murmúrio de espanto tomou conta do pavilhão. Aquela quantia já estava acima do que muitos esperavam que o animal alcançasse. Mas Marina sabia que Imperador JB valia muito mais do que isso. Tinha feito suas contas, estudado o mercado, analisado o potencial genético. Mais importante ainda, tinha um plano. 800 mil. A voz de um fazendeiro do Mato Grosso que ela não conhecia pessoalmente, mas sabia ser dono de um dos maiores rebanhos do país. Marina respirou fundo. Era o momento da verdade. Ela podia continuar fazendo lances conservadores, ou podia mostrar para todos ali que estava falando sério. Muito sério. 1 milhão de reais. Sua voz ecoou pelo pavilhão como um trovão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por alguns segundos, Marina pensou que pudesse ouvir seu próprio coração batendo. Então, como se alguém tivesse ligado um interruptor, o pavilhão explodiu em conversas excitadas. Alguns aplaudiram, outros balançaram a cabeça em descrença. Muitos simplesmente ficaram de boca aberta. Coronel Batista a encarou com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Não era mais deboche nem condescendência. Era algo próximo do respeito, misturado com uma boa dose de choque. 1 milhão de reais pela jovem do catálogo 47, anunciou o leiloeiro,
sua própria voz demonstrando surpresa. Alguém supera 1 milhão? Os segundos que se seguiram ao lance de R$1 milhão pareceram se esticar como elástico. Marina mantinha a mão firme no ar, o catálogo número 47 tremulando apenas levemente entre seus dedos. Ao seu redor, o pavilhão havia se transformado numa sinfonia de sussurros, alguns admirados, outros incrédulos. Ela podia sentir centenas de olhos sobre si, avaliando, julgando, tentando decifrar se aquela mulher de 34 anos realmente tinha condições de honrar um lance daquela magnitude. 1.100.000. A voz cortou o ar como uma lâmina. Era Tadeu Moreira, o homem que controlava meio estado em terras e gado. Seus olhos estavam fixos em Marina, não no touro. Era claro que agora a disputa havia se tornado pessoal. Não era mais apenas sobre Imperador JB. Era sobre provar um ponto, sobre manter a ordem estabelecida, sobre mostrar quem realmente mandava naquele mundo. Marina sentiu a pressão como um peso físico sobre os ombros. Tadeu Moreira não era apenas rico, era estratégico. Sabia que ela estava chegando ao limite de seu orçamento e estava forçando-a a tomar uma decisão que poderia arruinar suas finanças. Mas Marina havia aprendido algo fundamental em seus 5 anos administrando a fazenda. Às vezes, o maior risco era não correr risco algum. 1.200.000, ela gritou, sua voz ecoando com uma determinação que surpreendeu até a si mesma. Dessa vez, o silêncio foi diferente. Não era mais de surpresa, mas de tensão pura. Marina havia acabado de fazer o maior lance da história daquele leilão. Estava usando toda a sua reserva, todo o dinheiro que havia conseguido reunir. Era tudo ou nada. Coronel Batista se aproximou dela, falando baixo para que apenas ela ouvisse. Menina, você tem certeza do que está fazendo? Esse valor aí já compra uma fazenda inteira. Marina o encarou diretamente. Coronel, eu não vim aqui para comprar uma fazenda. Vim comprar o futuro da minha fazenda. Do outro lado do pavilhão, ela viu um grupo de homens cercando Tadeu Moreira. Estavam claramente o aconselhando, alguns balançando a cabeça negativamente, outros gesticulando de forma enfática. Marina sabia que estava presenciando uma discussão sobre quanto valia a pena gastar para colocar a menina no lugar dela. O leiloeiro, um homem experiente que já havia conduzido milhares de vendas, parecia estar aproveitando a tensão. R$1.200.000 pelo cavalheiro, pela senhora do catálogo 47. Algum cavalheiro supera esse valor. A correção dele não passou despercebida por ninguém. Era um reconhecimento sutil, mas significativo. Em um mundo onde as mulheres eram sistematicamente diminuídas, ser chamada de senhora em vez de menina ou mocinha representava uma vitória pequena, mas importante. Tadeu Moreira levantou a mão lentamente. Marina sentiu o estômago se contrair. Ela havia jogado todas as fichas na mesa. Se ele fizesse um novo lance, ela estaria fora da disputa, não apenas pela falta de dinheiro, mas pela humilhação pública que isso representaria. 1 milhão e... Tadeu parou no meio da frase. Olhou para Marina, depois para o touro, depois novamente para ela. Por alguns segundos que pareceram eternos, ele permaneceu com a mão levantada, a boca aberta, como se estivesse pesando não apenas o valor financeiro, mas o valor simbólico daquela decisão. Marina aproveitou o momento de hesitação para fazer algo completamente inesperado. Em vez de ficar na defensiva, esperando o próximo lance, ela se dirigiu diretamente a Tadeu Moreira, falando alto o suficiente para que todos ouvissem. Seu Tadeu, o senhor é um dos pecuaristas que eu mais admiro no Brasil. Li todos os artigos sobre suas inovações em manejo de pastagem. Por isso eu sei que o senhor entende que este não é apenas um touro, é um investimento em genética que vai impactar gerações futuras de animais. A estratégia era arriscada, mas calculada. Marina estava apelando para o ego dele, mas também para sua racionalidade empresarial. Estava mostrando respeito por sua experiência, ao mesmo tempo que demonstrava que também entendia do negócio. Continue, doutora, disse Tadeu, baixando a mão lentamente. Pela primeira vez, ele usou o título dela sem ironia.
Imperador JB vai gerar milhares de filhos pelos próximos 15 anos. Cada um com potencial para ser 30 quilos mais pesado que a média da raça. A R$ 15 o quilo vivo, isso representa R$ 450 a mais por animal. Se ele gerar apenas 1.000 filhos, e sabemos que será muito mais, já pagamos o investimento. Marina fez uma pausa, olhando ao redor do pavilhão. Tinha a atenção de todos. Decidiu continuar. Mas a questão não é apenas financeira. É sobre o futuro da pecuária brasileira. É sobre apostar na ciência, na tecnologia, no melhoramento genético. É sobre reconhecer que o conhecimento técnico vale tanto quanto a experiência prática. Tadeu Moreira a estudou por longos segundos. Marina podia ver que ele estava impressionado não apenas com sua determinação, mas com seu conhecimento. Finalmente ele sorriu. Não o sorriso debochado que ela estava acostumada a ver, mas um sorriso de reconhecimento. Doutora Marina, ele disse, usando seu nome pela primeira vez, a senhora me fez lembrar por que eu comecei neste negócio há 40 anos. Não foi só pela tradição ou pela herança familiar. Foi pela paixão pela genética, pela vontade de melhorar cada geração de animais. Ele abaixou completamente a mão e se dirigiu ao leiloeiro. Eu desisto da disputa, que a doutora Marina leve este touro. Ela demonstrou hoje que entende tanto de gado quanto qualquer um de nós aqui. O pavilhão explodiu em aplausos. Não foi uma salva de palmas educada. Foi uma ovação genuína, calorosa, que durou mais de 1 minuto. Marina sentiu lágrimas brotarem em seus olhos, mas não eram lágrimas de alívio ou emoção. Eram lágrimas de vitória, de validação, de reconhecimento. Vendido! Gritou o leiloeiro, batendo o martelo com força. Imperador JB, por R$ 1.200.000, para a doutora Marina Santana, da Fazenda Esperança. Enquanto as pessoas se aproximavam para cumprimentá-la, Marina olhou para Imperador JB, ainda majestoso na pista. Em poucos minutos, aquele animal estaria oficialmente sob seus cuidados. Mas mais do que isso, ela havia acabado de quebrar uma barreira que existia há décadas naquele mundo. Coronel Batista foi o primeiro a se aproximar, estendendo a mão. Doutora, eu devo um pedido de desculpas. A senhora provou hoje que não é só de teoria que entende. Marina apertou a mão dele firmemente. Coronel, experiência e conhecimento técnico não são opostos, são complementares. E eu pretendo usar os dois para revolucionar a pecuária desta região. A multidão que se formou ao redor de Marina, após a arrematação de Imperador JB, era uma mistura fascinante de curiosidade, admiração e, ela suspeitava, uma boa dose de incredulidade disfarçada. Fazendeiros que minutos antes a ignoravam completamente, agora disputavam sua atenção, fazendo perguntas sobre seus planos para o touro, seus métodos de manejo, suas técnicas de reprodução assistida. Era como se ela tivesse atravessado uma porta invisível e entrado num clube exclusivo, onde até poucos momentos atrás, sua presença era apenas tolerada. Doutora Marina, disse um homem alto de cabelos grisalhos que ela reconheceu como Antônio Silveira, proprietário de uma das maiores fazendas do Triângulo Mineiro. A senhora pode me explicar como pretende usar a genética do imperador? Inseminação artificial? Monta natural? Transferência de embriões? Era uma pergunta técnica legítima, mas Marina percebeu que ainda havia um tom de teste na voz dele, como se ele estivesse verificando se ela realmente sabia do que estava falando ou se havia apenas feito um lance impulsivo baseado em sorte ou teimosia. Vou usar uma combinação estratégica, respondeu Marina, aproveitando para demonstrar a profundidade de seu planejamento. Nos primeiros 2 anos, monta natural controlada com as melhores 25 matrizes do meu rebanho, aquelas com melhor histórico reprodutivo e características maternas superiores. Paralelamente, vou coletar sêmen para um programa intensivo de inseminação artificial, com meta de prenhez de 300 fêmeas por ano. Ela fez uma pausa, notando que mais pessoas se aproximavam para ouvir. Mas o diferencial será o programa de transferência de embriões que pretendo implementar. Já identifiquei 12 doadoras com genética excepcional. Usando o imperador como reprodutor,
Posso produzir até 80 embriões por doadora por ano. Antônio Silveira assentiu lentamente, claramente impressionado com a sofisticação do plano. E o mercado para os filhos? Já tem compradores em vista? Essa é a parte mais interessante do projeto. Marina continuou, sentindo-se cada vez mais confiante. Não vou apenas vender os animais. Vou criar um programa de parcerias com pequenos e médios pecuaristas da região. Eles entram com as fêmeas e os custos operacionais. Eu entro com a genética do imperador. Dividimos os resultados meio a meio. Um murmúrio de aprovação percorreu o grupo que havia se formado ao seu redor. Era uma estratégia inteligente. Marina não apenas maximizaria o retorno sobre seu investimento, mas também criaria uma rede de parceiros comerciais que dependeria de seu sucesso. Genial, comentou uma voz feminina atrás dela. Marina se virou e ficou surpresa ao ver Helena Vasconcelos, uma das poucas mulheres que ela conhecia no setor, proprietária de uma fazenda no Mato Grosso do Sul. Você não está apenas comprando genética, está construindo um império. Helena era uma lenda na pecuária brasileira. Havia herdado uma fazenda falida do pai há 15 anos e a transformou numa das mais produtivas do país. Mas, diferentemente de Marina, ela havia tido que provar seu valor gradualmente, ganhando respeito centímetro por centímetro ao longo de mais de uma década. Ver Helena ali, cumprimentando-a como igual, foi um momento de validação que Marina não esperava. Helena, não acredito que você está aqui, disse Marina, genuinamente emocionada. Li sua tese sobre melhoramento genético em zebuínos pelo menos 5 vezes durante minha graduação. E eu li seu artigo sobre otimização de pastagens na revista Agropecuária Moderna no mês passado, respondeu Helena sorrindo. Dados impressionantes de produtividade. Por isso não me surpreendeu você entrar pesado na disputa pelo imperador. A conversa entre as duas mulheres criou um momento interessante. Marina percebeu que os homens ao redor ficaram um pouco desconfortáveis, como se não soubessem exatamente como se inserir numa discussão técnica entre duas das pecuaristas mais bem-sucedidas da região. Era um microcosmo perfeito da mudança que estava acontecendo no setor. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Disse Helena, baixando um pouco a voz. Como você conseguiu autorização do banco para um financiamento desse valor? Sei que não é fácil para nós mulheres conseguirmos crédito para investimentos de grande porte. Marina sorriu, lembrando-se das reuniões intermináveis no banco, das planilhas detalhadas, dos planos de negócio que teve que reescrever 3 vezes até conseguir convencer os gerentes de que o projeto era viável. 3 palavras: dados, dados e dados, respondeu Marina. Passei 6 meses documentando cada aspecto da minha operação. Taxa de natalidade, ganho de peso médio, conversão alimentar, receita por hectare, fluxo de caixa mensal. Quando cheguei no banco, não estava pedindo dinheiro, estava apresentando um investimento. E funcionou, observou Helena, com admiração genuína na voz. Funcionou porque os números não mentem, disse Marina. Minha fazenda tem uma das melhores produtividades por hectare da região. Eles não podiam ignorar isso. Tadeu Moreira, que havia ficado em silêncio ouvindo a conversa, finalmente se manifestou. Doutora Marina, posso fazer uma proposta? Todos se viraram para ele, curiosos. Tadeu era conhecido por sua perspicácia nos negócios e qualquer proposta sua era levada a sério. Estou ouvindo, disse Marina, intrigada. Tenho uma fazenda no Mato Grosso com 500 matrizes Nelore de primeira linha. Que tal uma parceria? Você leva o imperador para lá por 3 meses, faço uma estação de monta com minhas melhores fêmeas e dividimos os bezerros meio a meio. A proposta era tentadora e Marina sabia disso. 500 matrizes de qualidade superior significariam centenas de bezerros de alto valor genético. Mas ela também percebeu a sutileza da oferta. Tadeu estava reconhecendo não apenas seu investimento, mas sua capacidade como parceira de negócios. Interessante, disse Marina pensativa. Mas eu teria algumas condições. Primeiro, eu supervisiono todo o manejo reprodutivo. Segundo, eu escolho quais fêmeas participam do programa com base em critérios técnicos, não apenas na aparência. Terceiro,
Os bezerros são registrados como filhos do imperador JB da Fazenda Esperança. Tadeu sorriu amplamente. Fechado. Você realmente entende do negócio. Era nesse momento que Marina percebeu a real dimensão do que havia acontecido naquele dia. Não havia apenas comprado um touro, havia comprado credibilidade. Havia quebrado barreiras, desafiado preconceitos e, mais importante, havia provado que pertencia àquele mundo não como exceção, mas como regra. Coronel Batista, que havia observado toda a negociação em silêncio, se aproximou novamente. Doutora, eu vou ser honesto com a senhora. Quando cheguei aqui hoje, achei que ia presenciar uma novata fazendo o papel de boba. Mas a senhora me ensinou uma lição importante. Conhecimento não tem idade nem gênero. Tem é fundamento. Marina estendeu a mão para ele. Coronel, todos nós estamos aprendendo sempre. Hoje eu aprendi que respeito se conquista não com palavras, mas com atitudes. Enquanto apertavam as mãos, Marina ouviu o leiloeiro anunciar uma pausa de 15 minutos antes do próximo lote. Era o momento perfeito para ela se dirigir ao escritório administrativo e finalizar a compra de Imperador JB. Mas antes disso, ela queria um momento para absorver tudo o que havia acontecido. Caminhando em direção à pista onde Imperador JB ainda estava sendo admirado por curiosos, Marina sentiu uma mistura de orgulho, alívio e determinação. O touro a olhou quando ela se aproximou, como se reconhecesse sua nova proprietária. Era um animal magnífico, e ela sabia que juntos eles iriam escrever uma nova história na pecuária brasileira. O escritório administrativo do leilão era um ambiente austero, dominado por arquivos metálicos cinza e uma mesa de madeira escura onde 3 funcionários processavam a papelada das vendas. Marina entrou carregando sua pasta de couro e o cheque que havia permanecido guardado durante toda a manhã. Um retângulo de papel que representava não apenas dinheiro, mas anos de trabalho árduo, noites mal dormidas e decisões difíceis que a haviam levado até aquele momento. Doutora Marina Santana, disse o funcionário mais velho, consultando uma prancheta repleta de anotações. Parabéns pela aquisição do Imperador JB, um animal excepcional. Vou precisar de alguns documentos para formalizar a compra. Enquanto Marina organizava a documentação, RG, CPF, comprovante de residência, certificado de registro da fazenda e o cheque visado de R$1.200.000, ela podia ouvir através da janela aberta os comentários dos fazendeiros que continuavam no pavilhão. Fragmentos de conversas chegavam até ela. Nunca vi uma mulher fazer um lance desse valor. Ela realmente parece saber o que está fazendo. Vai ser interessante ver se consegue fazer esse investimento valer a pena. Doutora, continuou o funcionário, analisando cuidadosamente o cheque. Preciso confirmar alguns detalhes sobre o transporte do animal. A senhora tem equipamento adequado para transportar um reprodutor desse porte? Era uma pergunta técnica, mas Marina percebeu a preocupação subjacente. Transportar um touro de 1.200 quilos não era tarefa simples. Exigia um caminhão especializado, com divisórias adequadas, ventilação apropriada e, principalmente, experiência no manejo de animais de alto valor. Já contratei a Transboy, empresa especializada em transporte de reprodutores, respondeu Marina, retirando da pasta um contrato já assinado. Eles vão buscar o Imperador amanhã às 6 da manhã e entregar na minha fazenda até às 4 da tarde. Caminhão climatizado, veterinário acompanhando durante todo o trajeto. O funcionário assentiu, impressionado com o nível de preparação dela. E sobre as instalações na fazenda? Curral de manejo, brete, tronco de contenção? Reformei todo o sistema de manejo nos últimos 6 meses, disse Marina, mostrando fotos no seu tablet. Curral em formato circular, conforme as normas de bem-estar animal, brete hidráulico importado do Uruguai, tronco de contenção com balança eletrônica integrada. Tudo pensado para reduzir o estresse dos animais e maximizar a eficiência dos procedimentos. Enquanto falava, Marina percebeu que sua voz soava diferente. Mais firme, mais autoconfiante. Era como se a compra do Imperador JB tivesse desbloqueado uma nova versão de si mesma.
uma versão que não precisava mais provar que merecia estar ali, porque já havia provado de forma definitiva. Perfeito, disse o funcionário, carimbando os documentos. O animal está oficialmente sob sua propriedade. Aqui estão os documentos de transferência, o certificado de registro atualizado e o histórico completo de vacinação e exames. Marina guardou cuidadosamente todos os papéis na pasta. Naquele momento, ela não era mais apenas a proprietária da Fazenda Esperança. Era a proprietária do touro mais caro já vendido naquele leilão. Um animal que carregava consigo o potencial de transformar não apenas seu rebanho, mas toda sua posição no mercado pecuário. Ao sair do escritório, ela encontrou Helena Vasconcelos esperando no corredor, segurando 2 xícaras de café. Pensei que você pudesse precisar de uma dose extra de cafeína depois de toda essa adrenalina, disse Helena, oferecendo uma das xícaras. Marina aceitou o café gratamente. Só agora percebia como estava mentalmente exausta. Toda a tensão da disputa, a pressão dos olhares julgadores, a responsabilidade financeira que havia assumido, tudo isso estava começando a se manifestar fisicamente. Helena, posso te fazer uma pergunta? Disse Marina, depois de um gole do café forte. Como você lidou com a pressão quando começou? Quer dizer, a pressão de ser uma das poucas mulheres num ambiente predominantemente masculino? Helena sorriu, mas havia uma melancolia em seus olhos. Os primeiros anos foram brutais, não vou mentir. Cada decisão que eu tomava era questionada. Cada erro era atribuído ao fato de eu ser mulher. Cada sucesso era minimizado como sorte ou ajuda de terceiros. Ela fez uma pausa, olhando pela janela para o pavilhão onde o leilão continuava. Mas sabe o que aprendi? A única forma de vencer esse jogo é jogando melhor que todos os outros. Ser boa não basta. Você tem que ser excepcional. Conhecer mais, trabalhar mais, preparar-se mais, até que chega um momento em que eles não podem mais ignorar seus resultados. Marina assentiu, reconhecendo na história de Helena ecos de sua própria jornada. E quando você soube que havia chegado lá? Quando pararam de me chamar de a mulher que tem uma fazenda e começaram a me chamar de a fazendeira que bate recordes de produtividade, respondeu Helena sorrindo. E você, Marina, chegou lá hoje? As 2 mulheres permaneceram em silêncio por alguns minutos, saboreando o café e observando o movimento do leilão através da janela. Marina via os mesmos homens que haviam duvidado dela horas antes agora gesticulando animadamente, provavelmente ainda comentando sobre sua compra audaciosa. Helena, disse Marina finalmente, você acha que eu fiz a coisa certa? Quer dizer, 1.200.000 é muito dinheiro. E se não der certo? Helena a encarou diretamente. Marina, deixa eu te contar uma coisa que aprendi em 15 anos neste negócio. O maior risco não é investir alto numa genética superior. O maior risco é ficar na mediocridade por medo de ousar. Ela apontou para o pavilhão. Todos aqueles homens ali fizeram investimentos arriscados em algum momento da carreira. A diferença é que quando eles fazem, é chamado de visão empresarial audaciosa. Quando nós fazemos, querem chamar de imprudência feminina. Marina sentiu uma onda de determinação percorrer seu corpo. Helena estava certa. Ela havia feito seus cálculos, analisado os riscos, elaborado um plano detalhado. O investimento em Imperador JB não era um capricho. Era uma estratégia cuidadosamente elaborada para posicionar sua fazenda num novo patamar de competitividade. Você tem razão, disse Marina terminando o café. E além disso, já tenho 3 fazendeiros interessados em parcerias para usar a genética do Imperador, incluindo o Tadeu Moreira. O Tadeu? Helena arqueou as sobrancelhas, surpresa. Ele nunca faz parcerias. Prefere sempre controlar tudo sozinho. Pois é. Parece que o dia de hoje foi cheio de surpresas para todo mundo. Marina sorriu. Ele me ofereceu 500 matrizes Nelore para uma estação de monta em parceria. Helena soltou um assobio baixo. Marina, você percebe o que isso significa? Tadeu Moreira não faz esse tipo de proposta para qualquer um. Ele está reconhecendo você como parceira de negócios de mesmo nível. Era verdade. E Marina sabia disso.
A proposta de Tadeu representava muito mais do que uma oportunidade financeira. Era um selo de aprovação de um dos pecuaristas mais respeitados do país. Vou ter que reestruturar todo o meu planejamento, disse Marina, já mentalizando as mudanças que precisaria fazer. Contratar mais funcionários, ampliar as instalações, talvez até comprar uma fazenda adicional para acomodar a expansão. Problemas bons de se ter, comentou Helena sorrindo. E se precisar de qualquer conselho ou apoio, pode contar comigo. Nós mulheres precisamos nos ajudar neste setor. Marina estendeu a mão, que Helena apertou calorosamente. Muito obrigada, Helena. Por tudo, pelo apoio, pelos conselhos e principalmente por me mostrar que é possível. Enquanto caminhavam de volta para o pavilhão, Marina sentiu que estava vivendo um momento de transição profunda em sua vida profissional. Algumas horas atrás, ela era vista como uma intrusa tentando se inserir no mundo masculino. Agora, era reconhecida como uma empresária séria, capaz de fazer investimentos arrojados e estabelecer parcerias estratégicas com os maiores nomes do setor. O sol do meio-dia batia impiedosamente no telhado de zinco do pavilhão quando Marina retornou ao ambiente principal do leilão. O calor havia intensificado não apenas a temperatura, mas também o burburinho das conversas. Ela percebeu imediatamente que se tornara o centro de uma atenção que oscilava entre admiração e curiosidade mórbida, como se os presentes estivessem assistindo a um experimento científico cujo resultado ainda era incerto. Ali está ela, ouviu alguém sussurrar quando passou por um grupo de fazendeiros mais jovens. A mulher que comprou o imperador por mais de 1 milhão. Marina decidiu que era hora de tomar o controle da narrativa. Em vez de se dirigir para um canto discreto como havia feito durante a manhã, caminhou deliberadamente para o centro do pavilhão, onde algumas cadeiras de plástico branco formavam um círculo informal. Vários fazendeiros estavam ali, discutindo os lotes que ainda seriam apresentados na parte da tarde. "Posso me juntar a vocês?" perguntou Marina, sua voz clara e confiante. Houve um momento de hesitação, aquele tipo de pausa desconfortável que acontece quando rotinas estabelecidas são quebradas. Depois, Coronel Batista acenou para uma cadeira vazia ao lado dele. "Claro, doutora. Estávamos discutindo o lote 47, aquelas novilhas Nelore da Fazenda São João. O que a senhora acha?" Era um teste, Marina percebeu. Eles queriam ver se ela realmente entendia de avaliação de gado ou se sua compra do imperador havia sido apenas um lance de sorte ou teimosia. Ela pegou o catálogo e estudou rapidamente as informações dos animais. "Interessante lote", disse Marina, analisando as páginas. 15 novilhas, idade média de 18 meses, peso médio de 350 quilos. O problema é a consanguinidade. 7 delas têm o mesmo avô paterno, o que pode ser um limitador para quem quer diversificar a genética do rebanho. Ela continuou percebendo que tinha a atenção total do grupo. Mas olhando individualmente, as novilhas de numeração 23, 27 e 31 têm um potencial excelente. Mães com histórico de partos múltiplos, DEPs interessantes para peso adulto e características maternas. Se fosse eu, faria lances individuais nessas 3, em vez de arrematar o lote completo. Um fazendeiro do Mato Grosso que ela não conhecia assentiu lentamente. "Faz sentido. Eu estava pensando em arrematar tudo, mas realmente a consanguinidade pode ser um problema a longo prazo." "Exato", concordou Marina. "Diversidade genética é fundamental para um programa de melhoramento sustentável. É melhor pagar um pouco mais por animais não aparentados do que economizar agora e ter problemas de endogamia daqui a 5 anos. A conversa fluiu naturalmente depois disso. Marina percebeu que, uma vez demonstrado seu conhecimento técnico, os fazendeiros começaram a tratá-la como uma igual. Discutiram estratégias de compra, avaliaram animais, compartilharam experiências sobre manejo reprodutivo. Era exatamente o que ela havia sonhado quando decidiu participar do leilão. "Doutora Marina", disse um homem de meia idade que ela reconheceu como dono de uma fazenda no Triângulo Mineiro. "A senhora mencionou diversidade genética. Como pretende usar o imperador para melhorar seu rebanho sem criar dependência excessiva de uma única linhagem?" Era uma pergunta sofisticada,
que demonstrava que ele realmente estava interessado em sua estratégia, não apenas fazendo conversa educada. Ótima pergunta, respondeu Marina, sentindo-se energizada pela oportunidade de compartilhar seus planos. O imperador vai ser usado estrategicamente para corrigir deficiências específicas do meu rebanho atual. Tenho matrizes com ótimas características maternas, mas que precisam melhorar em ganho de peso. Outras com excelente conversão alimentar, mas que poderiam ter melhor estrutura corporal. Ela fez uma pausa, organizando os pensamentos. Vou dividir meu rebanho em grupos baseados nas características que preciso melhorar. O imperador vai ser usado preferencialmente com fêmeas que complementem suas qualidades genéticas. Paralelamente, mantenho 2 outros reprodutores de linhagens diferentes para garantir diversidade. E a longo prazo? Insistiu o fazendeiro. A longo prazo, os melhores filhos do imperador vão formar a base para a próxima geração de reprodutores. Mas sempre cruzados com fêmeas de outras linhagens que eu pretendo adquirir nos próximos 2 anos. É um programa de 15 anos. Não uma solução imediata. Coronel Batista balançou a cabeça em aprovação. Essa é a diferença entre quem entende do negócio e quem só quer fazer dinheiro rápido. Planejamento de longo prazo. Nesse momento, Marina notou que havia atraído uma pequena multidão. Fazendeiros que passavam pelo local paravam para ouvir a conversa, alguns se aproximavam com cadeiras, outros permaneciam de pé, formando um círculo maior ao redor do grupo original. Era surreal. Algumas horas antes, ela lutava para ser levada a sério e agora estava liderando uma discussão técnica sobre melhoramento genético. Posso fazer uma pergunta sobre financiamento? Disse uma voz feminina. Marina se virou e viu uma mulher jovem, provavelmente no final dos 20 anos, que ela não havia notado antes. Sou Carla, filha do seu Joaquim da Fazenda Boa Vista. Estou me formando em zootecnia e pretendo assumir parte dos negócios da família. Como a senhora conseguiu crédito para um investimento tão alto? A pergunta criou um silêncio interessante. Marina percebeu que não eram apenas os homens que estavam prestando atenção. Havia outras mulheres no leilão, filhas ou esposas de fazendeiros, que provavelmente enfrentavam desafios similares aos seus. Carla, essa é uma das partes mais difíceis do nosso trabalho, respondeu Marina honestamente. Os bancos ainda têm resistência em financiar mulheres para investimentos de grande porte no agronegócio. Precisei apresentar 3 vezes mais documentação do que seria exigido de um homem com o mesmo perfil financeiro. Ela se levantou, percebendo que o momento havia se tornado maior do que uma simples conversa sobre gado. Mas a chave é dados. Números não mentem e não têm preconceito. Documentei obsessivamente cada aspecto da minha operação por 2 anos. Produtividade por hectare, taxa de natalidade, conversão alimentar, margem de lucro, fluxo de caixa mensal. Quando cheguei no banco, não estava pedindo um favor. Estava apresentando um investimento sólido. E funcionou, observou Carla, admirada. Funcionou porque eu provei que minha fazenda era mais produtiva e rentável que a média da região, confirmou Marina. Mas não vou mentir. Foi uma batalha. Tive que ser 3 vezes melhor para ser considerada metade tão boa. Um murmúrio de aprovação percorreu o grupo. Marina percebeu que havia tocado em algo que ressoava não apenas com as mulheres presentes, mas também com alguns dos fazendeiros mais jovens que provavelmente enfrentavam seus próprios desafios para serem levados a sério num setor tradicionalmente dominado por homens mais velhos. Doutora Marina, disse Tadeu Moreira, aproximando-se do grupo. Posso interromper por um momento? Queria discutir alguns detalhes da nossa parceria. Marina assentiu, mas antes de se afastar, dirigiu-se novamente a Carla. Se precisar de qualquer conselho sobre financiamento ou planejamento de negócios, pode procurar. Nós mulheres precisamos nos apoiar neste setor. Enquanto caminhava com Tadeu para um local mais reservado, Marina refletiu sobre como o dia estava evoluindo. Havia começado lutando por respeito e reconhecimento. Agora, se encontrava na posição inusitada de mentora e referência para outras mulheres que enfrentavam desafios similares. Era uma responsabilidade que ela não havia antecipado, mas que estava disposta a abraçar. Afinal,
Transformar a percepção sobre mulheres no agronegócio era tão importante quanto transformar a genética de seu rebanho. Tadeu Moreira conduziu Marina para uma área mais reservada do pavilhão, próximo aos currais onde alguns animais aguardavam para serem apresentados nos próximos lotes. O cheiro característico do gado e o som ocasional de mugidos criavam uma atmosfera que contrastava com a formalidade das negociações que aconteciam no ambiente principal. Ali, rodeados pelo que realmente importava, os animais, a conversa assumiria um tom mais prático e direto. Marina, disse Tadeu, usando seu primeiro nome com uma familiaridade que não existia algumas horas antes. Quero ser franco com você sobre minha proposta. Não é apenas uma parceria comercial, é uma aposta no futuro da pecuária brasileira. Marina o estudou cuidadosamente. Tadeu Moreira não era conhecido por fazer declarações grandiosas sem fundamento. Se ele estava falando sobre o futuro da pecuária, havia algo maior por trás de sua proposta de parceria. Explique melhor, disse Marina, cruzando os braços e assumindo uma postura de negociação. Olha só, Tadeu apontou para o pavilhão atrás deles. Ali dentro tem 400 fazendeiros. Desses, talvez 50 realmente entendam de genética avançada. O resto ainda faz pecuária como seus avós faziam há 50 anos. Escolhem reprodutor pela aparência, não pelos dados. Compram porque o animal é bonito, não porque vai melhorar o rebanho. Ele fez uma pausa, observando um grupo de novilhas que passava em direção à pista de apresentação. Você hoje provou que entende que este negócio está mudando, que futuro pertence a quem souber usar ciência, dados, tecnologia. Por isso quero que nossa parceria seja mais ambiciosa do que eu propus inicialmente. Marina sentiu uma mistura de curiosidade e cautela. Ofertas que pareciam boas demais geralmente tinham armadilhas ocultas. Que tipo de ambição? Quero formar um consórcio de melhoramento genético, disse Tadeu, sua voz ganhando intensidade. Você, eu, mais 3 ou 4 pecuaristas selecionados. Juntamos nossos melhores reprodutores, nossas melhores matrizes, nosso conhecimento técnico. Criamos um programa de melhoramento que vai produzir animais superiores a qualquer coisa que existe hoje no mercado. A proposta era grandiosa, mas Marina viu imediatamente os riscos e as oportunidades. Um consórcio desse tipo poderia acelerar dramaticamente seu programa de melhoramento, mas também significaria compartilhar o controle e os lucros de seus investimentos. E como funcionaria na prática? Perguntou Marina, mantendo um tom neutro enquanto processava mentalmente as implicações. Cada membro contribui com recursos específicos, explicou Tadeu. Você entra com o imperador e sua expertise em reprodução assistida. Eu contribuo com 1.500 matrizes selecionadas e minha estrutura de laboratório de análise genética. Os outros sócios entrariam com reprodutores complementares, instalações especializadas, conhecimento técnico específico. Marina caminhou alguns passos, pensativa. A proposta era tentadora, mas também complexa. E a propriedade intelectual? Os filhos dos animais, as tecnologias desenvolvidas, os protocolos de manejo? Tudo compartilhado proporcionalmente ao investimento de cada sócio, respondeu Tadeu. Mas aqui está a parte interessante. Não seria apenas para nosso benefício. A ideia é licenciar nossas tecnologias e genética para pequenos e médios produtores por valores acessíveis. Essa última parte pegou Marina de surpresa. Tadeu Moreira não era conhecido por sua preocupação social. Por quê? Porque o futuro da pecuária brasileira não depende apenas de meia dúzia de grandes fazendas, disse Tadeu, sua voz assumindo um tom mais sério. Depende de elevar o padrão tecnológico de todo o setor. E isso só acontece se democratizarmos o acesso à genética superior. Marina precisou de alguns segundos para processar completamente a proposta. Era visionária, arriscada e potencialmente revolucionária. Também era exatamente o tipo de projeto que poderia consolidar sua posição como uma das principais referências em melhoramento genético do país. Quem mais estaria no consórcio? Perguntou ela. Helena Vasconcelos já demonstrou interesse, disse Tadeu. Também estou conversando com Roberto Fernandes, do Rio Grande do Sul. Ele tem as melhores instalações de transferência de embriões do país. E Carlos Mendoza, da Argentina,
que desenvolveu protocolos revolucionários de avaliação genômica. Marina assentiu lentamente. Eram nomes respeitados, profissionais sérios que ela conhecia de reputação. E qual seria meu papel específico no consórcio? Você seria nossa diretora de melhoramento genético, disse Tadeu sorrindo. Responsável por coordenar todos os programas de cruzamento, análise de dados, seleção de reprodutores. Basicamente, você comandaria a parte técnica de toda a operação. Era uma oferta incrível. Marina percebeu que Tadeu estava propondo transformá-la de pequena fazendeira em uma das executivas mais poderosas do agronegócio brasileiro, mas também reconheceu que, com poder, vinha responsabilidade e risco. Tadeu, preciso ser honesta com você, disse Marina após uma longa pausa. Essa proposta é fantástica, mas também é assustadora. Há 6 horas eu estava lutando para ser levada a sério neste leilão. Agora você está me oferecendo comandar um consórcio que pode revolucionar a pecuária nacional. Tadeu riu, mas não de forma debochada. Marina, você acha que foi coincidência eu desistir da disputa pelo imperador? Eu poderia ter continuado lanceando até 2 milhões se quisesse. Desisti porque reconheci algo em você que é mais valioso que dinheiro. Competência genuína combinada com visão de futuro. Ele apontou para o pavilhão novamente. Metade daqueles homens ali herdaram suas fazendas dos pais. A outra metade construiu impérios baseados em técnicas de 50 anos atrás. Você é diferente. Você estuda, inova, se adapta. É exatamente o tipo de liderança que este setor precisa. Marina sentiu uma onda de confiança que era quase física. Pela primeira vez em sua carreira, alguém não estava apenas reconhecendo seu conhecimento técnico, mas sua capacidade de liderança e visão estratégica. Quando você precisa de uma resposta? Perguntou ela. Não preciso de resposta agora, disse Tadeu. Quero que você vá para casa, analise sua fazenda, seus planos, suas ambições. Depois me liga. Mas Marina... Ele fez uma pausa, olhando-a diretamente nos olhos. Quando você comprou o imperador hoje, não comprou apenas um touro, comprou um futuro. A questão é, que tamanho você quer que esse futuro tenha? Marina estendeu a mão, que Tadeu apertou firmemente. Vou pensar seriamente na proposta. E obrigada, não apenas pela oportunidade, mas por acreditar no meu potencial. O potencial sempre esteve lá, disse Tadeu. Hoje você apenas provou que tem coragem para realizá-lo. Enquanto caminhavam de volta para o pavilhão, Marina refletiu sobre como um único dia havia transformado completamente sua carreira. Havia chegado ao leilão como uma fazendeira lutando por reconhecimento. Agora estava considerando liderar um consórcio que poderia mudar a face da pecuária brasileira. Era assustador, desafiador e, ao mesmo tempo, absolutamente emocionante. O final da tarde trazia consigo uma mudança sutil na atmosfera do leilão. As sombras se alongavam pelo pavilhão. A temperatura havia diminuído alguns graus e muitos fazendeiros já começavam a se despedir, satisfeitos com suas aquisições ou resignados com as oportunidades perdidas. Marina permanecia no mesmo local onde havia passado as últimas horas, mas sua posição social havia se transformado completamente. Não era mais a outsider tentando provar seu valor. Era o centro de uma rede crescente de contatos e oportunidades. Doutora Marina, aproximou-se um homem jovem, aparentando cerca de 30 anos, vestindo camisa social e calça jeans. Um contraste com os trajes mais tradicionais da maioria dos presentes. Me chamo André Cavalcante, sou jornalista da revista Pecuária em Negócios. Poderia conceder uma entrevista rápida sobre sua aquisição hoje? Marina hesitou por um momento. Dar entrevistas significava exposição pública, o que poderia trazer tanto oportunidades quanto problemas. Mas ela também reconheceu que controlar sua própria narrativa era crucial naquele momento de transição em sua carreira. Claro, disse ela, mas prefiro que seja aqui mesmo, informal. Não quero que pareça um show promocional. André sorriu, tirando um pequeno gravador do bolso. Perfeito. Pode me contar o que a motivou a fazer um lance tão alto pelo imperador JB? Marina organizou mentalmente sua resposta.
Era importante ser honesta, mas também estratégica. André, o imperador não é apenas um touro. É um investimento em ciência. Quando você analisa os dados genéticos dele, percebe que está comprando 15 anos de melhoramento futuro para seu rebanho. O preço pode parecer alto, mas quando você calcula o retorno por animal nascido, é na verdade um investimento conservador. Mas R$ 1.200.000 ainda é uma quantia significativa para qualquer produtor, insistiu André. Como justifica esse valor para si mesma? Vou te dar um exemplo prático, disse Marina, entrando no modo professora que havia desenvolvido durante suas apresentações para investidores. Se o imperador gerar 2.000 filhos ao longo de sua vida reprodutiva, uma estimativa conservadora, e cada um desses filhos for 30 quilos mais pesado que a média da raça, estamos falando de 60.000 quilos extras de carne. A R$ 15 o quilo, isso representa R$ 900.000 só no ganho de peso. Sem contar melhorias em conversão alimentar, precocidade sexual, qualidade da carcaça. André assentiu, claramente impressionado com a análise detalhada. E o que representa para você como mulher ter feito a maior compra deste leilão? Era a pergunta que Marina esperava, mas também temia. Qualquer resposta poderia ser interpretada de múltiplas formas. André, eu prefiro que minha compra seja vista como uma decisão empresarial inteligente, não como uma declaração de gênero. Claro, há poucas mulheres fazendo investimentos dessa magnitude no setor, mas isso está mudando. E deve mudar, porque competência não tem gênero. Houve resistência dos outros compradores quando você entrou na disputa? Marina sorriu, lembrando-se dos comentários da manhã. Houve surpresa, vamos dizer assim, mas no final, todos os presentes reconheceram que eu conhecia o animal, entendia o mercado e tinha recursos para honrar meus lances. Respeito se conquista com conhecimento e resultados, não com palavras. Enquanto André fazia suas anotações, Marina notou que alguns fazendeiros haviam parado para ouvir a entrevista. Entre eles, reconheceu o Coronel Batista, que ouvia com expressão atenta, sem o deboche matinal. Uma última pergunta, disse André. Quais são seus planos para os próximos anos? Como pretende expandir seus negócios? Marina percebeu que essa era uma oportunidade de sinalizar suas ambições, sem revelar detalhes sobre a proposta de Tadeu. Estou avaliando algumas parcerias estratégicas com outros pecuaristas. A ideia é criar um programa de melhoramento genético que beneficie não apenas grandes fazendas, mas também pequenos e médios produtores, democratizar o acesso à genética superior. Interessante, comentou André, desligando o gravador. Muito obrigado pela entrevista. A matéria deve sair na próxima edição. Depois que o jornalista se afastou, Coronel Batista se aproximou de Marina. Doutora, posso fazer um comentário sobre sua entrevista? Claro, coronel. A senhora falou muito bem. Focou nos aspectos técnicos, não ficou se vitimizando nem atacando ninguém. Mostrou classe, disse ele com aprovação genuína na voz. E posso dizer uma coisa? Quando cheguei aqui hoje de manhã, achei que ia presenciar uma novata fazendo papel de boba. Mas a senhora me ensinou uma lição valiosa sobre julgar as pessoas pelas aparências. Marina estendeu a mão para ele. Coronel, todos nós temos preconceitos. O importante é estar disposto a rever nossas opiniões quando somos apresentados a novas evidências. Verdade. Concordou Batista, apertando a mão dela. E falando em evidências, tenho uma proposta para a senhora. Marina arqueou as sobrancelhas, curiosa. Tenho uma fazenda no Pantanal, 2.000 hectares. Foco em turismo rural e pecuária extensiva. Que tal levar o imperador para lá por uma temporada? Posso oferecer 100 matrizes selecionadas, custeio completo da operação e dividimos os bezerros meio a meio. Era a terceira proposta de parceria que Marina recebia naquele dia. Ela estava começando a entender que a compra do imperador havia feito mais do que provar sua seriedade. Havia criado uma marca, uma reputação que abria portas que antes estavam fechadas. É uma proposta interessante, coronel. Mas preciso organizar meu planejamento antes de assumir novos compromissos, disse Marina diplomaticamente. Claro,
Sem pressa, disse Batista. Mas quando quiser expandir operações, pode contar comigo. À medida que a tarde avançava, Marina se viu no centro de uma constante procissão de fazendeiros querendo conversar, fazer propostas, estabelecer contatos. Era surreal. Algumas horas antes, ela era praticamente invisível naquele ambiente. Agora, parecia que metade do leilão queria fazer negócios com ela. Helena Vasconcelos se aproximou durante uma breve pausa nas conversas. Como está se sentindo com toda essa atenção? Estranha, admitiu Marina. Esta manhã eu me sentia como um peixe fora d'água. Agora me sinto como se estivesse nadando em águas desconhecidas, confortável, mas cautelosa. É normal, disse Helena. Quando você faz um movimento audacioso como o de hoje, as pessoas querem entender se foi sorte ou competência. Se for sorte, vão esperar você tropeçar. Se for competência, vão querer se associar ao seu sucesso. Marina assentiu, reconhecendo a sabedoria na observação de Helena. E como diferencio quem está interessado em parceria genuína de quem só quer aproveitar meu momento? Tempo, respondeu Helena simplesmente. Os oportunistas desaparecem quando percebem que você não vai dividir os louros facilmente. Os parceiros genuínos permanecem mesmo quando você comete erros. Era um conselho valioso, e Marina o guardou mentalmente para referência futura. Enquanto conversavam, ela observou o movimento final do leilão. Animais sendo carregados em caminhões, fazendeiros acertando pagamentos, funcionários organizando a documentação final. Outro dia normal de negócios para a maioria dos presentes, mas um dia transformador para ela. Helena, disse Marina, posso te fazer uma pergunta confidencial? Claro. Tadeu me fez uma proposta de formar um consórcio de melhoramento genético. Mencionou que você já demonstrou interesse, é verdade? Helena sorriu. É verdade. E posso te adiantar que é uma oportunidade única. Tadeu pode ter seus defeitos, mas quando se trata de visão de negócios, ele é genial. Se ele te convidou para liderar a parte técnica, é porque reconhece que você tem algo especial. Marina sentiu uma mistura de validação e responsabilidade. Duas das pessoas mais respeitadas do setor estavam confirmando que ela tinha potencial para muito mais do que apenas administrar sua própria fazenda. O que você faria no meu lugar? Perguntou Marina. Eu aceitaria, disse Helena sem hesitar. Mas estabeleceria condições claras sobre autonomia técnica e participação nos lucros. E, principalmente, manteria sempre o controle sobre sua própria fazenda e seus próprios animais. Era exatamente o tipo de conselho prático que Marina precisava ouvir. Enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, ela se preparava mentalmente para o que seria provavelmente a decisão mais importante de sua carreira profissional. O crepúsculo pintava o céu de tons alaranjados quando Marina finalmente se dirigiu ao estacionamento, carregando uma pasta agora muito mais pesada, não apenas pelos documentos do imperador JB, mas por dezenas de cartões de visita, propostas de parceria escritas à mão em guardanapos e 3 contratos formais que havia recebido ao longo do dia. Sua picape Toyota Hilux branca estava exatamente onde a havia deixado 12 horas antes. Mas a mulher que agora abria a porta do motorista era profundamente diferente daquela que havia chegado pela manhã. Antes de ligar o motor, Marina tirou alguns minutos para processar tudo o que havia acontecido. Pegou seu celular e viu 17 chamadas perdidas, números que ela reconhecia como fornecedores, vizinhos, outros fazendeiros que provavelmente já haviam ouvido falar de sua compra audaciosa. A notícia havia se espalhado rapidamente pelo circuito do agronegócio, como sempre acontecia quando alguém fazia algo que quebrava os padrões estabelecidos. Decidiu ligar para seu capataz, seu Benedito, um homem de 60 anos que trabalhava na fazenda há quase 2 décadas e havia conhecido seu avô. Se alguém merecia saber primeiro sobre as mudanças que estavam por vir, era ele. Alô, seu Bené. É a Marina. Dona Marina, todo mundo aqui está falando que a senhora comprou um touro por mais de R$1 milhão. É verdade isso? Marina sorriu, ouvindo a mistura de orgulho e preocupação na voz do homem que havia se tornado quase um pai para ela após a morte de seu avô. É verdade, seu Bené. Comprei o imperador JB por R$1,2 milhão.
Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois um assobio baixo. Minha nossa, dona Marina. Esse é o maior investimento que já foi feito nesta fazenda. E pode não ser o último, disse Marina, decidindo compartilhar pelo menos parte de seus planos. Estou analisando algumas propostas de parceria que podem expandir significativamente nossas operações. Vamos precisar contratar mais funcionários, ampliar as instalações, talvez até adquirir terras adicionais. A senhora tem certeza de que é isso que quer? Quer dizer, crescer tão rápido assim? Era uma pergunta válida, e Marina apreciou a honestidade de seu Benedito. Bené, meu avô sempre disse que na vida a gente tem duas opções: crescer ou definhar. Estagnação não é opção neste negócio. Verdade. Seu avô seria muito orgulhoso da senhora hoje, disse Benedito, sua voz carregada de emoção. Ele sempre dizia que a senhora ia revolucionar esta fazenda. Depois de encerrar a ligação, Marina dirigiu-se para casa em silêncio, aproveitando os 50 minutos de viagem para organizar mentalmente suas prioridades. Precisava analisar cuidadosamente a proposta de Tadeu, conversar com seu contador sobre as implicações fiscais de uma eventual parceria e, principalmente, definir qual seria sua estratégia para os próximos 5 anos. Ao chegar na fazenda, foi recebida por seu Benedito e mais 3 funcionários que esperavam ansiosos no pátio principal. A notícia havia chegado antes dela, como sempre acontecia no interior. Dona Marina, disse João, o vaqueiro mais jovem. É verdade que o touro vem amanhã? É verdade, João. A Transboy vai entregar às 4 da tarde, confirmou Marina. E quero que tudo esteja perfeito para receber ele. Curral limpo, água fresca, feno de primeira qualidade. Já providenciei tudo, disse seu Benedito. E também reforcei as cercas do piquete onde ele vai ficar nos primeiros dias. Um animal dessa qualidade merece tratamento especial. Marina sorriu, mais uma vez grata por ter uma equipe que compartilhava sua dedicação. Pessoal, vou ser honesta com vocês. Os próximos meses vão ser intensos. Vamos receber muitas visitas, ter muito movimento na fazenda e provavelmente vamos precisar trabalhar mais do que o normal. Pode contar conosco, dona Marina, disse Carlos, o operador de máquinas. Se a senhora crescer, nós crescemos junto. Era exatamente essa mentalidade de equipe que Marina sabia que seria crucial para o sucesso dos desafios que estavam por vir. Despediu-se dos funcionários e se dirigiu para a casa-sede, uma construção simples mas aconchegante que havia sido reformada por seu avô nos anos 1990. Na cozinha, preparou um café forte e se sentou à mesa de madeira, onde havia passado incontáveis horas estudando catálogos de leilão, analisando dados de produtividade, planejando melhorias para a fazenda. Agora, espalhava sobre essa mesma mesa os documentos e propostas que havia coletado durante o dia. Primeiro, organizou as propostas de parceria. Tadeu Moreira, oferecendo 500 matrizes e integração ao consórcio. Coronel Batista, propondo 100 matrizes no Pantanal. Mais 2 fazendeiros menores oferecendo acordos similares. No total, se aceitasse todas, estaria gerenciando a reprodução de quase 1000 fêmeas além de seu próprio rebanho. Era uma oportunidade incrível, mas também um risco considerável. Marina sabia que crescimento rápido demais poderia comprometer a qualidade do trabalho e diluir o controle sobre suas operações. Depois, analisou os números financeiros. O investimento no Imperador havia consumido praticamente toda a sua reserva de emergência. Se quisesse expandir as operações conforme as propostas recebidas, precisaria de financiamento adicional ou parceiros que custeassem parte dos investimentos. Por último, refletiu sobre a proposta mais ambiciosa: liderar o consórcio de melhoramento genético de Tadeu. Era a oportunidade de se tornar uma das principais referências técnicas do país, mas também significava assumir responsabilidades muito além de sua experiência atual. Às 10 da noite, depois de 3 horas analisando documentos e fazendo cálculos, Marina tomou sua primeira decisão importante. Aceitaria a parceria com Tadeu Moreira, mas apenas para as 500 matrizes inicialmente propostas. O consórcio maior ficaria para uma segunda fase, após ela provar que conseguia gerenciar a expansão inicial.
As outras parcerias seriam avaliadas caso a caso, priorizando aquelas que oferecessem melhor estrutura e menor risco operacional. Pegou o telefone e discou o número de Tadeu, que atendeu no segundo toque. Marina, estava esperando sua ligação. Tadeu, analisei sua proposta e tenho uma contraproposta, disse Marina, sua voz firme e profissional. Aceito a parceria para as 500 matrizes, com divisão meio a meio dos resultados, mas quero começar pequeno antes de considerar o consórcio maior. Perfeito, disse Tadeu sem hesitar. Na verdade, acho que é a decisão mais inteligente. Vamos fazer uma parceria piloto, ver como trabalhamos juntos e depois expandimos. Exato. E tenho algumas condições sobre autonomia técnica e controle de qualidade que gostaria de discutir pessoalmente. Claro. Que tal se encontrarmos na minha fazenda na sexta-feira? Você pode conhecer as instalações e selecionarmos juntos as matrizes que participarão do programa. Depois de acertarem os detalhes, Marina desligou o telefone e se permitiu um momento de contemplação. Em menos de 24 horas, havia transformado sua fazenda de 500 hectares numa operação que, em breve, estaria gerenciando a genética de mais de 800 animais. Era assustador, desafiador e absolutamente emocionante. Olhando pela janela da cozinha para os pastos que se estendiam até o horizonte, Marina sentiu uma conexão profunda com seu avô. Ele havia plantado as sementes dessa transformação décadas atrás, acreditando que ela seria capaz de levar a fazenda a patamares que ele só podia sonhar. Amanhã, quando o imperador JB pisasse pela primeira vez no solo da Fazenda Esperança, uma nova era começaria, e Marina estava pronta para liderá-la. 6 meses depois do leilão que mudou sua vida, Marina Santana estava de pé no mesmo pavilhão onde havia enfrentado o preconceito e conquistado o respeito da comunidade pecuária. Mas desta vez, ela não estava ali como compradora. Estava como palestrante principal do Congresso Nacional de Melhoramento Genético Bovino, o evento mais importante do setor no país. A ironia não passou despercebida. O local onde alguns haviam dito que mulher não entende de gado, agora a recebia como uma das maiores autoridades em genética bovina do Brasil. O auditório estava lotado com mais de 500 participantes, fazendeiros, veterinários, zootecnistas, pesquisadores e estudantes. Na primeira fileira, Marina reconheceu rostos familiares: Tadeu Moreira, Helena Vasconcelos, Coronel Batista e, surpreendentemente, até mesmo alguns dos homens que haviam rido de seu primeiro lance no leilão 6 meses atrás. Agora, todos estavam ali para ouvir sobre os resultados extraordinários que ela havia alcançado com o imperador JB e suas parcerias estratégicas. Senhoras e senhores, disse Marina ao microfone, sua voz ecoando claramente pelo auditório. Há 6 meses, muitos de vocês que estão aqui hoje duvidaram da minha decisão de investir R$1.200.000 em um único reprodutor. Alguns chegaram a dizer que eu não entendia de gado. Um murmúrio percorreu a plateia. Alguns risos nervosos, alguns assentimentos constrangidos. Marina aguardou o silêncio voltar. Hoje quero compartilhar com vocês não apenas os resultados financeiros desse investimento, mas principalmente as lições que aprendi sobre como o preconceito pode cegar pessoas inteligentes para oportunidades excepcionais. Marina clicou no controle remoto e a primeira imagem apareceu no telão atrás dela. Uma foto de Imperador JB no dia de sua chegada à Fazenda Esperança, majestoso e imponente. Imperador JB chegou na minha fazenda em agosto do ano passado. Nos primeiros 3 meses, realizamos exames completos de fertilidade, adaptação ao clima regional e avaliação comportamental. Os resultados superaram todas as expectativas. 98% de motilidade espermática, 45 centímetros de circunferência escrotal, temperamento dócil ideal para manejo. A próxima imagem mostrava gráficos e tabelas detalhadas. Na primeira estação de monta, usando o protocolo de monta natural controlada, conseguimos 94% de taxa de prenhez nas 25 melhores matrizes da fazenda. Para efeito de comparação, a média nacional é de 75%. Aplausos espontâneos ecoaram pelo auditório. Marina sorriu,
mas continuou, sabendo que o melhor ainda estava por vir. Paralelamente, iniciamos o programa de inseminação artificial. Foram coletadas 150 doses de sêmen por semana, com concentração média de 180 milhões de espermatozoides por dose. Resultado: 320 fêmeas prenhas através de IA, com taxa de sucesso de 87%. A próxima série de slides mostrava bezerros nascidos nos últimos 2 meses. Animais excepcionais, visivelmente superiores à média da raça. Os primeiros filhos de Imperador JB nasceram em maio. Peso médio ao nascimento: 38 quilos, comparado com 32 quilos da média nacional. Aos 90 dias, ganho de peso médio diário de 1,2 quilos, 40% superior à média da raça. O murmúrio na plateia agora era de admiração genuína. Marina viu Coronel Batista balançando a cabeça em aprovação, claramente impressionado com os dados. Mas os resultados financeiros são ainda mais impressionantes, continuou Marina. Já vendemos 80 bezerros de 6 meses por uma média de R$ 8.500 cada, quando bezerros convencionais da mesma idade valem R$ 4.200. Receita bruta: 680 mil em apenas uma safra. Ela fez uma pausa dramática. Em outras palavras, em 6 meses, Imperador JB já pagou mais da metade do investimento inicial. Isso é apenas o começo. A próxima imagem mostrava um mapa do Brasil com pontos marcados em vermelho. Hoje, através de parcerias estratégicas, a genética de Imperador JB está presente em 12 estados brasileiros. São 47 fazendas parceiras, totalizando 1.847 fêmeas inseminadas com seu sêmen. Previsão de nascimentos para os próximos 6 meses: 1.580 bezerros. O auditório estava em silêncio absoluto, absorvendo a magnitude dos números apresentados. Mas o que mais me orgulha não são os números financeiros, disse Marina, sua voz assumindo um tom mais pessoal. É o impacto social deste projeto. Das 47 fazendas parceiras, 31 são pequenas e médias propriedades que nunca tiveram acesso à genética superior. Estamos democratizando o melhoramento genético, elevando o padrão tecnológico de todo o setor. Marina clicou para a próxima imagem. Uma foto dela com Carla, a jovem zootecnista que havia conhecido no leilão, agora coordenando um dos programas de parceria. Este projeto também abriu portas para outras mulheres no setor. Carla Joaquim, que muitos de vocês conhecem, hoje coordena nosso programa de parcerias no interior de Minas Gerais. Luciana Santos lidera nossa equipe de transferência de embriões. Ana Paula Ribeiro comanda nossa análise de dados genômicos. Aplausos calorosos encheram o auditório. Marina viu várias mulheres na plateia sorrindo e aplaudindo com particular entusiasmo. Mas quero ser honesta com vocês sobre os desafios, continuou Marina. Gerenciar uma operação deste tamanho exigiu reestruturação completa da fazenda. Contratamos 12 funcionários novos, construímos laboratório de análise seminal, ampliamos o sistema de currais, instalamos equipamentos de ultrassonografia. A próxima imagem mostrava as novas instalações da Fazenda Esperança, modernas, funcionais, impressionantes. O investimento total nos últimos 6 meses foi de 2,3 milhões de reais, mas a receita projetada para os próximos 24 meses é de 8,7 milhões de reais, com margem líquida de 65%. Tadeu Moreira se levantou na primeira fileira. Marina, posso fazer uma pergunta? Claro, Tadeu. Qual foi o maior aprendizado desses 6 meses? Marina sorriu, já esperando essa pergunta. O maior aprendizado foi que competência e visão importam mais que tradição ou conexões. Mas também aprendi que quebrar barreiras exige não apenas conhecimento técnico, mas coragem para assumir riscos calculados. Ela olhou diretamente para Coronel Batista. E aprendi que pessoas inteligentes são capazes de rever seus preconceitos quando apresentadas a evidências concretas. Batista se levantou e começou a aplaudir, seguido rapidamente por todo o auditório. A ovação durou mais de 1 minuto. Para finalizar, disse Marina quando o silêncio voltou, quero deixar uma mensagem especialmente para as jovens profissionais que estão na plateia.
Nunca deixem que alguém defina seus limites baseado em preconceitos. Conhecimento, dedicação e coragem abrem todas as portas. Marina concluiu sua apresentação mostrando uma última imagem. Imperador JB, rodeado por dezenas de seus filhos, todos excepcionais, todos representando o futuro da pecuária brasileira. Enquanto recebia uma ovação de pé prolongada, Marina refletiu sobre a jornada extraordinária que havia começado com uma frase simples e preconceituosa. Mulher não entende de gado. 6 meses depois, ela havia provado que não apenas entendia, mas estava redefinindo os padrões de excelência do setor. Ao sair do palco, Marina foi cercada por dezenas de pessoas querendo parabenizá-la, fazer perguntas, propor parcerias. Entre eles, notou uma jovem estudante de veterinária que esperava pacientemente sua vez. Doutora Marina, disse a garota quando finalmente conseguiu se aproximar. Eu queria agradecer. Sua história me inspirou a seguir carreira na pecuária. Antes, achava que seria muito difícil para uma mulher se destacar neste setor. Marina sorriu, lembrando-se de si mesma poucos anos atrás, lutando contra os mesmos medos e inseguranças. Querida, disse ela, colocando a mão no ombro da jovem, competência não tem gênero. Trabalhe duro, estude sempre e nunca aceite que alguém diminua seus sonhos. O futuro do agronegócio precisa de pessoas como você. Enquanto a estudante se afastava com os olhos brilhando de determinação, Marina percebeu que havia completado um ciclo, havia começado lutando por reconhecimento e agora estava inspirando a próxima geração de profissionais. Do lado de fora do pavilhão, o mesmo sol que havia testemunhado sua humilhação 6 meses antes, agora iluminava sua vitória completa. Marina Santana não era mais a mulher que não entendia de gado. Era a mulher que havia revolucionado a forma como o Brasil pensa sobre melhoramento genético bovino. E esta era apenas a primeira página de uma história que prometia ser ainda mais extraordinária.